Contabiliza aí. Hoje nós vamos ter uma noção geral sobre balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Lembrando que a nossa intenção aqui não é nos aprofundarmos muito nesse assunto. Eu quero que você entenda qual é a função de cada um e eu vou partir do pressuposto que você já tem uma noção do que é um balanço patrimonial e uma DRE. Então vamos lá. Primeiro, o balanço patrimonial, quando eu pensar no balanço patrimonial, eu vou pensar como se ele fosse uma foto da empresa. Porque todo balanço patrimonial é obrigatório eu ter uma data para esse balanço. Regra geral, essa data é 31/12, é o último dia do ano, regra geral, mas ela pode ser qualquer data. E por que eu costumo dizer que eu vou enxergar o balanço patrimonial como uma foto? Porque ele vai demonstrar a situação da empresa exatamente nessa data. É como se eu tirasse uma foto da empresa e a situação dela naquele momento é esse. Daqui com um segundo pode ser que altere tudo. Vamos tentar mostrar isso na prática. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Eu tenho uma empresa onde ela tem aqui 100 mil aqui no banco e ela tem 70 mil de veículos, 130 de imóveis, totalizando 300. E ela tem no passivo dela, ela tem que pagar 100 de impostos, 50 de folha, ela tem o não circulante aqui, ela tem que pagar uns empréstimos aí no valor de 100 e tem de capital social aqui 50. O que acontece? Se eu for analisar ela do ponto de vista patrimonial, a empresa está saudável. Por quê? Se eu vender todos os bens da empresa e somar com o que eu tenho disponível, eu consigo cumprir com todas as obrigações da empresa. Porém, a gente sabe que no dia a dia não é assim. Então imagina que aqui no dia 31/12 do ano X, eu tinha esse balanço. Então se eu te perguntar, a empresa ela está bem, ela tem dinheiro no banco? Tem, ela tem 100 aqui no banco. Ó. Mas isso não significa que ela tem liquidez, que ela tem capacidade de pagamento imediata. Por quê? Imagina que esses impostos e essa folha aqui venceriam no dia 1º de janeiro, um dia após esse balanço. A situação mudaria drasticamente. Por quê? Ela até poderia aqui, ó, ela paga 100 de banco, ela vai pagar os 100 de imposto. Mas agora, se eu for olhar esse balanço um dia depois, eu vejo que ela está negativa, ela está com pagamento de folha em atraso de 50 e não tem dinheiro para pagar de maneira líquida. Ela teria que vender uma parte do veículo, uma parte dos imóveis, o que a gente sabe que demanda um tempo. Então, quando eu olho o balanço patrimonial, eu tenho que ter todos esses conceitos na cabeça. E é por isso que a gente também não olha só o balanço, porque a gente também precisa ver qual é a capacidade que essa empresa tem de gerar caixa. E aí eu vou casando várias demonstrações contábeis. A outra demonstração contábil que nós temos é a demonstração do resultado do exercício. Lembrando que exercício nada mais é do que um determinado período de tempo que eu tomo de referência. A grande maioria das empresas, das microempresas e pequenas empresas, o exercício coincide com o ano calendário. Então, geralmente, o exercício da microempresa e da pequena empresa é janeiro a dezembro. Mas você pega algumas sociedades anônimas aí, como o Banco Bradesco, Banco do Brasil, que esse exercício de apuração de resultado, de distribuição de lucros, ele é diferente. Então, ele pode ser um exercício trimestral, ele pode ser do mês de março de um ano até o mês de fevereiro de outro ano. Então, o exercício nada mais é do que um período que eu escolho como referência. Tá? Cada empresa vai escolher o seu período aí. E quando eu olho para a DRE, eu falo que aqui é uma foto no balanço, né? A DRE, eu gosto de imaginar ela um filminho, ela é um filme. Porque normalmente ela vai me demonstrar um exercício, um período. Geralmente ele é um determinado mês, um determinado trimestre ou um determinado ano. Então por isso eu costumo dizer que ela é um filme, ela vai me mostrar tudo o que aconteceu durante esse período. Outra coisa muito importante de entender na DRE é que ela vai seguir o princípio da competência. Regra geral, a DRE segue o princípio da competência. E o que é competência? Competência nada mais é do que o meu mês ou a minha data de referência. Tá? Então aqui no caso, a competência na nossa DRE aqui será a data da venda ou a data da compra. Vamos repetir para fixar bem isso.
A minha competência na DRE, que é para onde eu vou me guiar para montar a DRE, será a data da venda, que é quando eu ganho o direito de receber, ou a data da compra, que é quando eu ganho a obrigação de pagar. Por que eu não posso me confundir? Lá na frente a gente vai ver o fluxo de caixa. Olha lá, quando eu vendo, imagina que eu fiz uma venda de R$100, de 100 mil, e essa pessoa vai me pagar em 10 parcelas de 10 mil no cartão. Então, quando eu faço a venda, quer dizer que eu recebi o dinheiro? Não. Eu vendi hoje, mas a pessoa eu vou receber a primeira parcela com daqui 30 dias. A última parcela eu vou levar 10 meses para receber. Mas quando eu monto a minha DRE, eu quero saber a data que eu vendi, a data que eu ganhei o direito de receber esse dinheiro. A mesma ideia vale para a minha compra. Então eu vou comprar, por exemplo, aqui alguns materiais para revenda no valor total de R$20 mil e vou pagar em 10 parcelas de R$2 mil. Vai ser a mesma ideia. Eu vou considerar a data da compra, a data que eu fiz a dívida de 20 mil. Eu vou pagar no cartão a primeira parcela daqui 30 dias. Isso é data de recebimento. No momento eu vou focar na competência, que é meu mês de referência, que será a data da venda ou a data da compra, tá certo? Isso aqui é muito importante para lá na frente a gente começar a cruzar balanço DRE e fluxo de caixa. Outra coisa muito importante, na minha DRE não é demonstração do resultado. Contabilmente a gente sabe quais são as contas de resultado: receitas e despesas. Então, quando eu fizer a minha DRE, quando eu montar essa demonstração, que eu colocar minhas receitas menos as minhas despesas, ela vai me demonstrar no final qual foi o resultado da minha empresa. Ou seja, qual foi o lucro ou prejuízo que essa minha empresa teve. Tá certo? Então a função da DRE é demonstrar qual foi o lucro ou prejuízo da minha empresa. Por que eu tenho que ter muito cuidado aqui? Porque às vezes a gente tem situações que a empresa ela está com lucro de R$1 milhão, mas o caixa dela vive no vermelho. Por quê? Pode ser que ela esteja tendo um problema de inadimplência. Então, por mais que ela venda muito, ela gere muito lucro, porque essa venda me dá lucro, tá certo? Mas pode ser que na hora de receber eu tenha um alto índice de inadimplência, por exemplo. E aí talvez na hora de eu administrar essa empresa eu veja que o meu problema não é vender mais, é selecionar melhor os meus clientes. Ou pode ter a situação inversa também. Pode ser que eu tenha tendo prejuízo e de repente realmente a minha venda está muito baixa. Então é por isso que eu vou reforçar que eu preciso entender que na DRE eu vou focar na parte da data da venda, data da compra, que é o princípio da competência. Porque depois eu vou cruzar esse demonstrativo com o meu fluxo de caixa, que vai levar em consideração a data de recebimento e pagamento, tá certo? Então vamos fixar bem isso aqui. Outra coisa muito importante, antes de eu falar da estrutura, é aqui, ó. Como ela é uma conta de resultado, não vai entrar nenhuma conta patrimonial. Porque eu estou falando só do resultado da empresa. Então imagina que a empresa comprou um veículo ou comprou um imóvel. Vai aparecer na minha DRE? Não, porque a gente sabe que contabilmente veículos e imóveis são contas patrimoniais. E aqui eu estou falando só de resultado, só de receita e despesa. Então isso aqui não vai entrar na minha DRE. A mesma ideia eu vou aplicar a empréstimo, tá? Empréstimos também são contas patrimoniais. Então não vão entrar na minha DRE. Então na DRE entra apenas receita e despesa, levando em consideração a competência, que nada mais é do que a data da venda e a data da compra, e não vai entrar aqui, não vai compor as contas patrimoniais, como, por exemplo, empréstimos e veículos e imóveis, por exemplo. Tá certo? Bom, na DRE, ela tem uma estruturazinha que a gente tem que seguir. Nós não vamos detalhar essa estrutura porque não caberia aqui no quadro, que ela é meio extensa. Mas nós vamos pegar a ideia principal. Quando eu olho para a DRE, que eu falei que ela é um filminho, que ela conta uma historinha, é como se eu fizesse o seguinte: eu vou olhar para a minha DRE e vou visualizar
tudo que a minha empresa vendeu, ó, todas as minhas receitas. E aí eu começo a visualizar depois todos os meus custos operacionais. Por exemplo, a minha empresa vendeu 100 mil, menos os meus impostos, menos a minha comissão sobre vendas, menos as minhas despesas fixas, como por exemplo, água, luz, telefone. E aí finalmente eu vou chegar no meu lucro ou prejuízo daquele determinado período. Lembrando que isso aqui ele tem uma estrutura, aqui dentro nós vamos poder tirar o lucro operacional, o lucro bruto, o lucro líquido e assim por diante, tá? Mas isso aqui fica muito mais fácil a gente pegar uma estruturazinha de DRE e dar uma lida. Mas a ideia eu já peguei. Ele vai me mostrar como que eu cheguei no meu valor. Ele vai pegar o bruto que eu vendi e vai me demonstrar, ele vai abatendo até eu chegar no meu lucro ou prejuízo da empresa. Olha que interessante. Lembra que eu falei que não entra veículo? Por quê? Imagina que a tua empresa teve 100 mil de lucro e eu comprei um carro de 100 mil. Ela vai pegar o lucro e vai comprar um carro. Eu não posso considerar isso aqui como despesa. Por quê? Porque esse veículo compõe o meu patrimônio agora. Eu não torrei esses 100 mil, ele está lá. Tá? Então é por isso que a gente tem que ter esses conceitos bem claros. E por último aqui nós vamos falar do nosso fluxo de caixa. O fluxo de caixa, como o nome está falando, ele vai respeitar o regime de caixa. Quando a gente fala de caixa, eu estou falando de entrada e saída de recurso. E ele vai levar em consideração tudo que entra ou sai da empresa. Então, tanto faz se eu estou comprando agora um veículo, um imóvel, um empréstimo, se é receita, se é despesa, não interessa. Entrou dinheiro na empresa ou saiu dinheiro na empresa, ele vai aparecer no meu fluxo de caixa. Então, meu fluxo de caixa vai levar em consideração a data do pagamento ou do recebimento. Eu costumo dizer que o fluxo de caixa, na maioria das vezes que a gente faz análise, ele trabalha um pouco com passado recente. Por quê? É o que eu já paguei ou o que eu já recebi. Então, já entrou esse dinheiro no caixa, tá certo? E a gente vai ter dois tipos de fluxo de caixa. Eu posso ter o fluxo de caixa previsto ou projetado, é a mesma coisa, fluxo de caixa previsto ou fluxo de caixa projetado, que nós aqui no momento a gente quase não está utilizando, porque quando eu faço o fluxo de caixa previsto, eu vou projetar, eu vou prever qual vai ser a data de pagamento. E, regra geral, essa data de pagamento é a data do vencimento. Então, aqui, eu posso fazer um planejamento estratégico da empresa a partir dos próximos meses. Quando que eu tenho para receber e quanto que eu tenho para pagar. E a gente trabalha também com o fluxo de caixa realizado, que é justamente quando eu já recebi ou já paguei as contas da empresa. Lembrando que aqui entra tudo, não é só receita ou despesa, é tudo. E aqui eu posso visualizar como que está o caixa da empresa, quanto que está sobrando. Vão entrar todas as contas, entra banco, conta corrente, empréstimo de sócio, tudo vai entrar aqui, tá? E a gente vai ver num outro videozinho como que eu vou cruzar as informações da minha DRE com as minhas informações do fluxo de caixa para analisar se a minha empresa precisa melhorar o prazo de pagamento, diminuir o prazo de recebimento, se o problema da minha empresa são poucas vendas ou se é um alto índice de inadimplência. Tudo isso a gente vai ver quando nós cruzarmos a DRE com o fluxo de caixa. Até a próxima!